Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando aqui mais um Pode Confeitar, gente. Eu quero apresentar para vocês um querido amigo aqui, o Alisson Jori, gente. Ele é licenciado em filosofia e pós-graduado em chefe pâtissier e boulanger. E aí, o que te levou, Alisson, a deixar a batina para virar confeiteiro? Conta aqui que a gente quer saber. Seja muito bem-vindo. Olá, Ju, muito obrigado. Obrigado primeiramente pelo convite, é uma alegria, uma honra estar aqui, né? Olá também a todos que estão acompanhando o podcast, né? Contar um pouquinho aí sobre a minha vivência na confeitaria, essa reviravolta, né, na minha vida. Sim. Então, eu, desde criança, gostei de cozinhar, né? Então, sempre gostei de mexer nas panelas Uhum. e também gostava de ajudar na igreja. Então, gostava muito de ver o padre rezando missa. E fui coroinha e resolvi ir pro seminário, que eu queria ser padre. Fiquei 7 anos no seminário, Uau. bastante tempo, aprendi muita coisa. Por causa do seminário eu também conheci minha esposa, né? Uhum. Então, não saí por causa Olha dela, só. ela não me roubou do seminário, mas a gente se tornou amigo primeiro por causa né, das atividades pastorais e tal, ela era do grupo de jovens, enfim, daí depois a gente acabou se relacionando. E, né, aí a minha primeira opção foi ir pro seminário, resolvi fazer essa pausa, repensei, né, a minha caminhada, e quando eu saí, falei, o que eu vou fazer da minha vida? Como eu sempre gostei de cozinhar, falei, vou ser cozinheiro, quero ser chefe Uhum. de cozinha. E até na época conheci uma amiga que é chefe de cozinha, a Chay Tokarski, e ela que, tipo, foi minha madrinha, assim, dentro da área, né? Me aconselhou bastante. Ela falou, vá trabalhando na área, veja se é isso que você quer, aí você vai Aham. se formando e tal. Entrei como auxiliar de cozinha num restaurante e passei a ser confeiteiro, né? E daí ali eu decidi, falei, gostei da confeitaria, né? Uhum. Entrei querendo ser chefe, né, de Uhum. maneira geral, mas acabei ficando ali na praça dos doces e sempre que eu tentava mudar de praça, o chefe, não, fica aqui nos doces porque você tá se dando bem, nem todo mundo quer ficar na parte da sobremesa. Daí eu falei, eu gosto, né? Tô me saindo bem com os doces, por que não me especializar na confeitaria mesmo? Uhum. Então, esse foi o momento assim que eu decidi, não, eu vou ir dentro da gastronomia, eu vou me dedicar à confeitaria. E daí, ali fui promovido a confeiteiro, surgindo, né, várias oportunidades até de trabalhar o cardápio do próprio restaurante, e decidi fazer a pós, né, a gente se conheceu também Sim. na pós, Uhum. né, fizemos juntos, e dali, né, surgiu a oportunidade para dar aula, trabalhar em outros lugares e Nesse empreender momento, também. então, em que a gente fez a pós, você já estava atuando ali na área. Já estava atuando, Uhum. já Que tinha legal. trabalhado em restaurante, já tinha feito estágio em confeitaria, cheguei a trabalhar num hotel também e resolvi fazer uma mudança, assim, em tentar empreender, né? Uhum. Né? Eu até brinco, né? No restaurante, às vezes, no hotel, né, que eu trabalhei, às vezes ficava 14, 16 horas trabalhando direto. Falei, quero sair dessa vida, né, Uhum. de trabalhar muito, 16 horas, eu vou trabalhar por conta, né? Iludido. Daí a gente Isso, passa a trabalhar exato, 24 horas, né? exatamente. Sim, não, isso não funciona pra gente que empreende. E aí você trabalhou em hotéis super renomados aqui em Curitiba, né? Sim, eu tive uma experiência, na verdade, trabalhei por um período curto ali de tempo no Noma, Uhum. né, na época chefiado pelo Lenin Palhano, então foi uma Uma escola, experiência, né? é uma escola gigantesca, né, extremamente rigoroso ali, bem, tudo bem certinho, então o aprendizado ali de organização com as Os coisas e processos. delicadeza e exatidão com os Uhum. processos, assim, foi um aprendizado enorme. E aí tem o Forneria Copacabana também, Forneria que hoje não tem mais, não né? tem, virou Carlos Uhum. Restaurante ali na Iguaçu. Trabalhei um ano quando tinha na Itupava, e depois 6 meses ali na Iguaçu, né? Que é o mesmo lugar, só mudou o nome, né? Então, tive, né, a oportunidade ali até de mexer no próprio cardápio, né? Tive essa liberdade ali de criar doces ali para eles. E essa é a graça da confeitaria também, né? Sim. Essa oportunidade que a gente tem de colocar a nossa criatividade, né, Uhum. em foco ali também, desenvolver, porque às vezes a gente fica meio bloqueado, né, Uhum. com criatividade. Puxa, como que eu vou, né, desenvolver isso? E a confeiteria nos proporciona isso, né? Sim, Então, até exatamente. na época da pós, eu comecei a fazer em casa, uns empratados e tudo Uhum. mais, e aquilo, assim, me fascinava, sabe? É sensacional. E pra você, o que que foi
ter feito após, depois que você fez, abriu portas, depois você participou do GNT, a gente foi Aham. campeão aqui do Que Seja Doce, do GNT, Sim. ele vai contar mais detalhes pra gente, mas desde que você se formou, né, na área, tudo, o que que você percebeu de diferente nessa capacitação que você buscou? Eu sei que você estudou em outras escolas também, né? Uhum. Então, a primeira porta que a pós abriu para mim foi dar aula. Uhum, Uma coisa que, tipo, eu tinha desejo, achava que poderia demorar um pouco, né? Mas como eu já era licenciado, claro, é totalmente diferente você dar aula dentro de uma cozinha, dar aula de algo prático e dar aula de filosofia, que é algo totalmente uhum, teórico. Mas aquele tino de ensinar, assim, eu já tinha, né? Aquele desejo. E acho que foi a primeira porta que abriu, né? Até a chefe Elo, que foi nossa professora, Elo Cruz, né? uhum. Ela que me indicou para dar aula no IGA, que foi a primeira escola que eu dei aula. E assim, só o fato de você trazer no currículo, assim, uma pós-graduação Tem um peso, é né? um peso enorme. Uhum. Então, óbvio que não é só isso, você precisa ter experiência, precisa ter Não é capacidade só o também, não é título, só o né? título, né? Mas isso, só o fato de você ter ali esse título ajuda muito. E traz, né, assim, não só para dar aula, né, mas o próprio fato de as pessoas te procurarem é diferente. Ah, o Alisson é chefe de cozinha, é chefe confeiteiro, trabalha com os doces lá, mas tem formação, aprendeu várias coisas diferentes. Acho que Uhum. isso traz não só um status no sentido, assim, status por status, né, mas realmente, tipo, alguma coisa diferente vai ter nos doces que ele produz, nas Uhum. coisas que ele faz. Eu Porque acho. teve uma técnica envolvida, teve um estudo, aprendizado, Exatamente. né? E gera mais confiança, acho que pra você mesmo, como Uhum. profissional, Sim, e pros próprios clientes também, né? com certeza. Aí faz toda a diferença. E voltando um pouquinho à tua história de ter deixado, né, a sabatina, né, Aham. aquela carreira de padre, o que que você vê em comum, né, que a gente estava conversando antes, né? Porque antes você Sim. queria ajudar as pessoas, né, Aham. sendo padre. E agora, o que que você vê em comum? O que que você faz com a confeitaria? Como que isso impacta a sua vida no dia a dia? Então, foi um processo longo, assim, né, pra entender isso na minha vida. Uhum. Assim, eu tô há mais de 10 anos na área, quase 10 anos dando aula. E, tipo, eu enxerguei isso que eu vou comentar, a partir do momento que eu vi isso, foi recente, algo bem recente. E, assim, eu entrei pro seminário e lá dentro do seminário eu percebi que eu gostava de ajudar as pessoas. Me realizava muito poder ajudar as pessoas. E daí, no processo ali de discernimento, né, isso acabou ficando um pouquinho para trás, né, não esquecido, né, mas depois que eu comecei a dar aula, eu ressignifiquei isso na minha vida. Uhum. Então, a hora que eu percebi que eu consigo, através das aulas, ajudar as pessoas, ajudar a mudar a vida das pessoas, através da confeitaria, isso tornou, né, trouxe de volta aquilo que eu tinha dentro de mim e ressignificou dentro da minha vida, né? Uhum. E então uma das coisas que para mim dar aula é uma realização profissional. Então poder não só ensinar a técnica para as pessoas, né, que isso é muito importante, né, as pessoas entenderem os processos, entenderem como um doce é confeccionado, enfim, como é, elas podem trabalhar dentro de uma cozinha de uma maneira é, enfim, mais efetiva, de uma maneira mais otimizada, né? São várias as vantagens ali, né, de se fazer um curso, mas e além disso, né? Você, sei lá, uma receita que você ensinou para o aluno e aquilo foi um start para a pessoa mudar realmente de vida, né? Uhum. E inspirar também, né, a pessoa. Poxa, se para o pro professor, né, a confeitaria mudou a vida dele, então para mim também pode mudar. E quando eu vejo um aluno, uma aluna fazendo sucesso, se destacando, para mim é uma realização profissional imensa, assim, porque eu realmente, né, mudei a vida da pessoa, né, dei um sentido novo para a vida da pessoa, que às vezes as pessoas chegam assim, acontece muito, muitos alunos assim, porque eu tava com uma depressão, eu tava meio desanimado na minha profissão, Uhum. e quando você mostra assim o quanto a confeitaria é encantadora, o quanto a gente pode alegrar a vida das pessoas com os doces, né? Uhum. As pessoas se encantam. E qual que é o Se... perfil, assim, de alunos que hoje você atende? Hoje você atende em escolas, né? Sim. Também. Particular, normalmente não muito. No início, eu dava muitos cursos livres, assim, muitas aulas Uhum. particulares. Hoje eu presto mais algumas consultorias, né, Uhum. nessa parte mais particular, mas hoje eu dou aula no Centro Europeu, Uhum.
e dou aula no Instituto Gourmet. São perfis um pouquinho diferentes. Às vezes tem alunos com perfis em comum, tem alunos que fazem até a aula nas duas instituições, mas geralmente o aluno, isso não, né, não são todos, mas geralmente o aluno do Centro Europeu é aquele aluno que já vai empreender, já tem, né, um negócio um pouco mais avançado ali. Uhum. E geralmente o aluno do Instituto Gourmet é aquele aluno que, né, Tá tá começando. começando Uhum. ou, tipo, trabalha em casa, como segunda renda, ou tá se profissionalizando para o mercado de trabalho mesmo, para Uhum. empregabilidade, né? Então são perfis um pouquinho diferentes, mas, enfim, que a gente encontra nos dois ambientes. E são alunos, assim, que têm muita sede de aprender, realmente. Uhum. E que se encantam. Às vezes, no início, assim, quando a gente fala... eu gosto de salientar muito a questão de que a gente não tá só para seguir receita, né? A Uhum. gente tá ali num curso para aprender técnica. E às vezes isso vira chave na cabeça de algumas pessoas e outras demoram um pouquinho para entender, né? Porque muita Uhum. gente acha que vai ali e, e é só para seguir receita, né, Sim. mesmo. E a gente tem os alunos também, ou a gente fala os hobbyistas, né? Que faz por hobby. E às vezes parece que não. Tipo, como que essa pessoa vai se encaixar ali junto com as pessoas Uhum. que querem Querem realmente trabalhar? profissionalizar, E, empreender na área. e se encaixa, sempre dá tudo certo. A pessoa, às vezes, até se dedica tanto que resolve, às vezes entra por hobby e resolve empreender Aham. depois, né? Sim. Quando a Que gente fez o fez, né, a curso. pós, tinha Aham, muitas pessoas que sim, trabalhavam, porque devido à formação, né, não era aham, obrigatório ter uma gastronomia, enfim. sim, Então, muita gente estava lá por hobby e estava lá para aprender, porque já, né, adorava a profissão e tudo mais, mas que não queria, né, abrir um negócio, aham, né? Na época que eu fiz, inclusive, eu não, eu era trabalhava na Copel ainda, né? aham, sim. Então, assim, eu fazia uns docinhos em casa, Uhum, tal. E aí, de fato, após abriu também minha mente, assim, falei, aham, opa, acho que é isso mesmo que eu quero, né? Aí, sim, até tomar coragem de sair e tudo. aham, Então, realmente, a confeitaria gera essa transformação, né, na nossa uhum, vida, assim, por poder nos desafiar, né? E se a uhum. pessoa se entrega ali, e eu falo que o bichinho, né, da confeitaria, o mosquitinho do empreendedorismo, quando pica, não tem É jeito, não tem verdade. mais volta, né? E aí, você se especializou em chocolates, chocolateria. Sim, E mais a parte de confeitaria francesa também? Qual que área que você seleciona mais? então, hoje, tô falando das duas escolas que eu dou aula hoje, né? Então, no Instituto Gourmet, lá é modular, né? Uhum, Então, né, os alunos vão entrando de acordo com os módulos, e o curso é contínuo. Então, ele não tem um início, meio e fim, como se fosse né, uma escola, tipo, com um ano letivo, uhum, digamos assim. Então, eu sou professor fixo do dia, então eu dou aula né, terça de manhã lá, então vou dar todos os módulos para a mesma turma conforme vai entrando e saindo aluno. uhum. Então, eu acabo passando por todos os Desde temas da as confeitaria, bases desde as até... bases, todas as Legal. técnicas, confeitaria internacional, né, cultural, cake design, enfim, a gente acaba Uau. passando um pouquinho de tudo ali. E no Centro Europeu aí é por matéria, né? Então os módulos são divididos em matérias e cada professor leciona um módulo, né? Uhum, Então lá eu sou professor de técnicas de bico de confeitar, é a parte de merengues, ganaches e mousses, e daí a matéria de chocolateria, que uhum. eu digo, apesar de eu amar a confeitaria como um todo, assim, principalmente pelas bases da confeitaria, acho que é muito importante, né, essa fundamentação da confeitaria. Eu gosto muito de estudar a parte da chocolateria. Então, a parte Sim. da chocolateria, assim, eu tive uma formação recente na Académica Callebaut, sobre chocolateria, mas, assim, acabei sendo um pouco mais autodidata na parte da Uhum. chocolateria no início. E, recentemente, que eu acabei fazendo um curso específico de chocolateria. É, e, assim, né, falando a questão de dar aula, né, claro que o dom, às vezes, geralmente precede, né, a questão do primeiro você ter o dom né, de cozinhar, de confeitar, Uhum. e às vezes ou a gente, né, nasce com o dom ou acaba desenvolvendo o dom, né? Uhum. Depois a pessoa quer empreender ou quer trabalhar com a confeitaria, entra num curso e acaba desenvolvendo esse dom. Mas geralmente, na maioria das vezes, o dom precede esse conhecimento mais técnico, né? E,
por ser algo recente, esse boom de cursos, né, né, das pessoas quererem realmente se profissionalizar, então antigamente você não tinha, né, nem esse status, né, que a gente tinha do chefe confeiteiro, Sim, né, exato. a gente não tinha um tempo atrás. E essa demanda de cursos acaba trazendo até uma valorização maior. Eu sempre falo para os alunos, olha, estudem, né, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar para alguém, se profissionalize, faça um curso. Uhum. Claro que isso o mais importante é você ter o dom, é você saber executar. Mas se você tem um curso, isso traz Um peso, um né? peso Um peso. maior, você Uhum. valoriza mais a profissão, porque as pessoas vão trazer um respeito maior, assim, tipo, é uma coisa, tipo, séria, né? Você é confeiteiro, você estudou para isso. Sim. Então, até para empregabilidade, para você entrar em tem estabelecimento que hoje exige, né? Uhum. Já que a pessoa tenha um E que curso. muita gente também fica batendo cabeça, às vezes no dia a Uhum, dia, não sabe para onde ir, começou a fazer doce em exatamente. casa e a demanda cresceu e Aham, fica travado, né? Então, buscar esse conhecimento, esse estudo técnico mesmo, é de extrema uhum. importância. A gente tem várias escolas aqui em Curitiba e tem também profissionais que, né, Sim. dão aula de forma livre também. Então, isso vai potencializar demais a carreira da pessoa. A gente Exatamente. não percebe isso, Aham, né? Essa valorização. Teve até uma época, não sei se teve esse momento também, que eu tive uma resistência em me titular chefe. aham. Né? A gente pode, pela Uhum, faculdade, pela pós, né, tal. Mas, eu vou me afastar do meu público ou aham, dos confeiteiros que me seguem e tal. Aí falei, não, poxa, você estudou pra isso, aham, né? E sim. teu cliente também precisa saber que você Uhum, é chefe sim. patissier, chefe confeiteiro, enfim. Então, e tem gente que às vezes não tem nenhuma bagagem e também tá se intitulando como Aham, chefe, né? sim. Mas a pessoa tá vendendo às vezes muito mais do Aham, que quem claro. tem a formação. Então a pessoa tem que realmente se valorizar e Uhum, valorizar tudo que passou sim. e pagou, né? Porque Aham, não é barato investir em sim. conhecimento, só que em conhecimento ninguém tira da gente. Exatamente. Então eu acredito muito nisso. Vale a pena se especializar, vale a pena Uhum, investir, fazer curso e tudo mais, porque realmente a carreira dá outra aham, visibilidade e a sim. gente precisa né, saber se valorizar também, Uhum. né, Alisson? Esse negócio de chefe é meio polêmico, né? Aham. Então, né, acaba sendo um status, né? Acho que é importante pra gente alavancar, né, se destacar, se mostrar também, né? É, mas, assim, acho que tá mais numa questão de cargo ali, o chefe é aquele que tá chefiando, né? Aham. Então, eu vejo mais nesse sentido. Mas se a gente estudou, a gente tá, né, tem uma responsabilidade, acho Você tá importante usar, carregando né? algo Aham, com si, sim. né? Até os diplomas, Uhum, administração, o próprio chefe tá tudo guardadinho. O pessoal fala, uhum. mas tem que colocar na parede da sua loja e tudo Sim. mais, tal. E não é pra se mostrar, né? É pro cliente Uhum. ver. Sim. Pro cliente ter a confiança de que ali tem uma pessoa Uhum. que se dedicou, que estudou e tudo mais, Uhum. né? Então isso tem que virar Uhum. essa chavinha também e Sim. quebrar, né? É Porque verdade. é extremamente importante. Claro, não é só isso, né? Às vezes, né, tem estudo, mas né, acaba não tendo competência, né? Acho que Isso. precisa unir várias coisas ali também. Mas acaba sendo bem importante. E curso, às vezes eu vejo assim, muita gente encurta caminhos, às vezes quebra a cabeça com tanta coisa, às vezes numa aula, tipo, você, né, resolve algo que era simples, que você Uhum, nunca tinha resolve a pensado. vida, né? Às vezes numa As palavra ali que solta, às vezes numa técnica. numa técnica diferente, uma dica de otimizar o teu tempo, né, encurtar caminhos ali, tipo, às vezes ficou o dia inteiro, virou noite e às vezes uma dica de otimizar o tempo, você não Nossa. vira mais noite trabalhando, Aham. né, Não, faz então. total sentido. Até eu comecei agora, né, nessa parte de dar aula, eu já dei algumas aulas na Uhum, pandemia, mas algo bem sempre uhum, enxuto, assim, individual, particular, nenhuma escola ainda. E até falei para as meninas na quarta passada, que eu dei uma aula na Davipan, falei, gente, isso aqui é a técnica, você vai ver em qualquer lugar. Você pode uhum, pesquisar no YouTube, você pode comprar um curso online, mas o nosso bate-papo aqui, uhum, aí, isso aqui vai virar muitas chaves, assim, dito e feito. Aí comecei a dar algumas dicas para algumas que estavam começando com doces finos e tudo mais, como que era o meu processo, que às vezes você não tem as peças para os 12 casamentos, não precisa falar para o uhum, cliente, ai, não tenho, vai uhum, procurar com outro fornecedor, não, eu tenho, aí aham, você se responsabiliza de ir sim, atrás, né? uhum, Porque muita gente deixa de fechar contrato porque, ai, tem que ver
doce num lugar, bolo Faz no um outro, bem detalhe, casado no aham. outro, né? Enfim. E aí fui dando várias dicas nesse sentido, e ela fala, meu Deus, que aula! Mas assim, foi 10 minutos de conversa. Sim. Então, assim, não foi nem o chocolate em si, a temperagem, não. Foi as dicas do Aham. dia a dia mesmo, E né? pra gente que tá todo dia lidando com aquilo, parece algo tão banal, tão simples de Exato. resolver, mas é porque a gente tá lidando todo Uhum. dia com aquilo, né? E às vezes é uma dica, assim, que para a gente parece simples, mas pro aluno... Não, e pro professor que tá ali, que já tem uma vivência, eu Uhum. acho que como professor, os alunos veem você como uau, né? Uma Aham. inspiração, Sim. né? O cara que já tem uma trajetória. Então, é Uhum. uma responsabilidade para Sim. quem tá ensinando, Uhum. você tem que ter compromisso com a tua palavra, né? Sim, com certeza. É, como fala, é ir além da receita, né? Que receita você vai, entra no Tudo Gostoso lá, pega a receita, se Uhum, vai dar certo YouTube, ou não no YouTube, mas Quantos que já fizeram um monte de receita no YouTube e não deu certo, não deu mas seguiu certo. passo a passo e Uhum, não deu não certo. deu Sabe por quê? certo. Mas aí você não pode nem tirar dúvida com a Uhum. pessoa, né? Sim, porque daí você não entende que às vezes é o teu forno que é diferente, é alguma coisa, até o utensílio que muda um pouquinho, você já muda a textura do, sei lá, de algum preparo ali, já vai dar um Uhum, resultado diferente, né? E você exatamente. entender, olhar, visualizar esses processos é importante. Então, e além da receita, né? Você entender os processos, o passo a passo, e abrir a cabeça, assim, e criar, como a gente mencionou agora há pouco, né? Você ter confiança, Uhum. né? Às vezes, né, diversas alunas assim, professor, eu não tinha confiança, eu sabia fazer as coisas, mas eu tinha medo de fazer, eu tinha medo de fazer, eu sabia como que fazia um bolo de andar, mas eu tinha medo. Depois Uhum. que eu tive, né, a aula, eu tive confiança, fui lá e fiz e deu certo. Sim. Temperagem de chocolate. Eles, Exatamente, meu Deus, era só isso? aham. Temperagem de chocolate é uma coisa incrível, assim, como as pessoas têm um medo. Eu Uhum. brinco, né, nas aulas, falo, né, a gente vai, eu gosto de abordar bem a teoria no início, né, então o objetivo é a gente descobrir que a temperagem de chocolate não é um bicho de 7 cabeças, mas de Uhum. 6 só, né. Fala, o importante é diminuir uma cabeça, né. Fala, Uhum. claro, é difícil, tem ali os detalhes importantes, ali é um pouquinho trabalhoso, mas não é uma coisa de outro mundo, não é Uhum. tipo, impossível de se fazer. E às vezes, assim, uma dica que simplifica a vida da pessoa, ela, nossa, por que que eu tinha medo de fazer Uhum. isso, né? E qual técnica que você gosta mais de usar? De temperagem. Aham. O que eu mais gosto é a técnica da tablagem, Uhum. que eu acho mais bonita, bonito, né, ver o chocolate espalhando pra lá e pra cá, mas o que eu acabo mais usando no dia a dia é a da Adição. adição, Uhum. que acaba sendo um pouquinho, um pouco mais demorado, mas assim, acaba sendo mais prático, você consegue otimizar melhor e ir fazendo outras coisas ali, já meio que, tipo, Enquanto tá. enquanto tá no processo ali. Uhum. E Mas você ensina eu ensino todas. Todas todas. as técnicas na aula. Até as técnicas, a gente fala as técnicas não oficiais, mas que. Não, eu brinco não oficiais, claro, não é. E não tá na Qualquer. literatura? Às vezes não tá ali. Ou é tido como método mais caseiro, né? Por exemplo, o banho-maria invertido, né? Uhum. Às vezes ele não é recomendado, porque ele pode transferir umidade para o Sim. chocolate, respingar água, enfim. A gente fala que é um método caseiro e nem gosta de ensinar. Uhum. Falei, mas por que eu não vou ensinar se às vezes o aluno tá lá? Não tem o ar-condicionado, o dia esquentou muito, ele precisa fazer a temperagem, a adição tá demorando muito, não tem a pedra, por que eu não vou dar um macetezinho? Olha, em último caso, usa essa técnica Super. A aqui. pessoa precisa ter acesso às Uhum, possibilidades para sim, ela poder aham, usar em qualquer ambiente que for necessário. exatamente. Inclusive, teve uma vez que nossa, eu tava bem no comecinho também, pandemia, eu fui dar uma aula de temperagem para Uhum, uma aluna. E eu já sabia tudo, mas nunca tinha dado aula. E aí tava um calorão de 30 graus. Não consegui fazer na pedra, aham, não consegui fazer edição, e aí eu fui pro banho-maria banho invertido. invertido, E aí sim, lá a gente conseguiu. E ela pôde ter acesso às outras aham, técnicas sim, também, sabe? Mas eu tava, meu Deus do céu, e agora? Porque eu fiz antes pra treinar e não consegui aham, chegar no ponto nada, assim, na temperatura, sabe? E aí foi nessa uhum. do banho-maria. E entender, eu gosto de falar, entender os processos, qual que é a melhor técnica? A melhor técnica é aquela que se adapta melhor, que é melhor Uhum. para você. Claro, pedra, micrio, adição, se o teu chocolate não tiver ok já na fábrica ou ali no É, armazenamento, já vai dar já ruim. vai dar ruim tua Uhum. técnica. Então, claro, a pedra, micrio é o que você vai ter um resultado mais fácil de acertar.
Hoje o pessoal tem falado muito da técnica de não passar dos 34 graus, né? Da temperatura controlada. É isso? Eu Isso. vi esses dias no Reels. Dá certo, mas só que você, tipo, perde um pouquinho a fluidez. Às vezes tem detalhezinhos assim que você tem que ver. Tipo, ok, tá funcionando pra você, pro resultado que você precisa, tá ok, tá tudo certo. Mas daí você vai fazer um bombom pintado, vai fazer alguma coisa um pouquinho mais, assim, diferente. Você precisa ver o que pra tua realidade serve, né? Se tá ok, teu chocolate tá com brilho, tá com snap, tá gostoso, tá tudo certo. Eu gosto muito da tablagem também. Então, eu até falo, eu vendo a tablagem quando eu vou dar aula, porque pra mim foi o que me libertou, até de fazer altas quantidades, assim. Às vezes tem uma pedra grande, você consegue temperar 2 quilos de chocolate ali de uma vez, né? Então, e tem aquela coisa do show, né? De jogar o chocolate e tudo mais. Falei, gente, vídeo é tudo, né? Faz a temperagem na tablagem, faz uns videozinhos lá, posta que vai dar boa. Então, isso me possibilitou fazer grandes quantidades. Quando eu acabei investindo numa pedrinha, a gente começa pequenininho, né? Na cozinha de casa, uma pedrinha desse tamanho, depois vai crescendo. E aí, cheguei a temperar 3 quilos de chocolate de uma vez. Então, eu adoro essa técnica, assim. É o que eu vendo pras meninas, ensino outras também. Mas, pra mim, foi virada de chave total, assim, sabe? Até além de micrio, né? Que é super caro também pra claro. fazer. Tablagem não tem erro, né? Então, seguindo as temperaturas, respeitando tudo ali certinho. No começo a gente se bate, vai fazer mais sujeira, tá tudo certo, né? E faz parte do processo de aprendizagem. Você tem que insistir, você, né? Continua, vai, refaz, vai até você ficar bom. Tipo, eu falo, o professor não cai de paraquedas. Às vezes, professor, parece tão fácil puxar pra lá e pra cá. Falei, gente, o professor não cai de paraquedas. Exato. Eu tô há quase 10 anos dando aula. E às vezes jogo, vai chocolate pro chão, mesmo em aula. Falei, gente, faz parte do processo, né? A gente leva tempo, então a gente sempre vai... E eu sempre, tô há quase 10 anos, tô aqui dando aula, mas eu sempre vou ter alguma coisa pra melhorar. E a gente tem que focar sempre nisso, sempre melhorar, né? Independente de que estágio Estar vocês... na cadeira de aprendiz, sempre, né? Sempre, né? Sempre tem coisa nova pra aprender. E outra coisa que nem a gente faz, a questão, sempre, você... Me fugiu a... Da tablagem? A gente tava falando da tablagem e do banho-maria invertido. Né? Às vezes, o que é o melhor pra você? O que eu sempre falo, gente, esse é o mundo ideal da confeitaria, da chocolateria. Esse aqui é o mundo ideal. Você ter um ar-condicionado, ambiente controlado. Só que às vezes acaba assustando as pessoas. Elas olham assim, nossa, eu nunca vou ser capaz de fazer isso. Porque, meu Deus, quanta coisa precisa. Eu não tenho ar-condicionado, eu não tenho uma pedra, eu não tenho uma espátula. Então, meu objetivo também é mostrar para a pessoa que com o que ela tem, ela pode começar. Que às vezes ela deixa de começar, às vezes ela deixa de empreender porque ela acha que é impossível porque ela não tem as coisas. E que vai ser muito caro comprar tudo agora e tal. Claro, investir inicialmente em algo você vai precisar investir. Nem que seja uma espátula. Nem que seja, né? Mas não é algo impossível que você vai gastar horrores e você vai se organizando. Eu levei quase 6 anos, 5 anos para comprar o ar-condicionado para pôr lá na cozinha onde eu trabalho. Então eu fiquei 5 anos te virando noite de madrugada para fazer a temperagem de madrugada. Exatamente. E daí depois eu levei todo esse tempo, comprei e não virei mais. Claro, virava na véspera, madrugada ali para entregar tudo fresquinho. Mas temperando chocolate, não fiquei mais na madrugada temperando chocolate. E levei um tempo, né? Claro, o ideal é a gente começar com tudo, seria o ideal, mas... Mas quem começa com tudo, começa né? com tudo? Não, Ninguém empreender, começa. a gente, aos pouquinhos, você vai conquistando, vem um pedido, você vai reinvestindo. Nossa, eu demorei muito tempo pra ter ar-condicionado, demorei anos pra comprar o meu primeiro termômetro infravermelho, que é muito mais prático e rápido, né, pra chegar na temperatura. Então, às vezes a pessoa vê aquela, nossa, né, o pessoal já tá lá. Mas você até falou um pouco da comparação, né? A importância de você se comparar consigo mesmo. Exatamente. Eu falo porque eu sofri muito no começo e eu tento, às vezes, não ficar me comparando. Também falo por experiência própria, né? Porque a gente sofre ficar se comparando. Então, eu sempre falo, gente, se comparem com vocês mesmos. Eu falo para os alunos, vejam, tirem uma foto mental ou uma foto mesmo dos preparos que vocês fazem hoje e vão comparando com a tua evolução. Se você olhar assim, às vezes de um ano para o outro, ou tipo de alguns meses ali que você aprendeu alguma coisa diferente, você já olha a mudança. Então, acho que isso que tem que te inspirar. Claro,
a gente precisa das pessoas para se inspirar. Hoje você entra no Instagram e tem Uhum. muita gente para você se Sim. inspirar, muita coisa para você olhar. Se inspira, mas não se compare, porque você não sabe como que a pessoa começou. Às vezes ela já começou com tudo, ou você não sabe quanto tempo ela levou para conseguir o que ela faz Uhum. hoje. A Então, comparação acaba bloqueando também, bloqueio. né? A pessoa Aham, fala, eu nunca vou chegar lá no nível do Alisson. exatamente. Então, assim, aí ela trava. Uhum. Porque só fica vendo trabalhos excepcionais, porque o Instagram, Aham. dificilmente alguém mostra problemas, defeitos, é tudo Uhum. perfeito nas redes sociais, né? Sim, e se não edita Então, muita coisa, e né? a gente fica naquela bolha, né? Aham. Onde todo mundo é confeiteiro, parece que todo mundo, nossa, é 100%, é 10, tem todo o processo Uhum. definido. O cara só tem gente, né, top. E Uhum. aí, no fim das contas, a gente acha que nem é pra nós, que o mercado tá saturado, não é isso? Aham, Nossa, já tem sim. tanta gente dando aula, né? Por que que eu vou dar aula Aham. também? Tem tanta gente vendendo chocolates, pintados, bombons artísticos, por que que eu vou fazer também? Eu falo também por mim. Aham. Porque eu fico, não, já tem tanta gente dando aula aqui, quem quer aprender comigo, né? Sim. Então a gente tem muito essa mentalidade, tem que lutar muitas vezes contra Uhum. isso, né? Às vezes só a gente acha que o mercado tá saturado porque é a nossa bolha. Exato. Então a gente vê muita coisa. Tipo, o Instagram vai sugerir só coisas da nossa área. Então por isso Uhum. que a gente vai ter Só a essa gente dando impressão. aula. Aham. A gente tem essa impressão que tem muita gente. Mas falta. Assim, tem muita gente. Mas o que falta é gente boa também pra É. fazer isso. Então, gente boa pra entregar um produto bom de qualidade, honesto também. Uhum. Né? Às vezes muita gente, tipo, vendo chocolate, mas usa cobertura. Uhum. Né? Vendo tal coisa, mas não é bem o produto que a pessoa tá vendendo. Sim. Né? Então falta gente que entrega realmente Competência, né? A competência. competência de entrega, de compromisso com prazo, com Uhum, atendimento, porque eu fazer o doce qualquer pessoa pode fazer, mas o sim. que mais que vai ter no pacote do empreendedorismo, né? O Aham, que mais que você sim. precisa para poder realmente entregar a excelência para o cliente? Uhum, Então, isso para mim é o que diz muito, assim, sobre o que acaba diferenciando, às vezes, aquela pessoa que ainda não tem, que tá evoluindo nisso, ou que uhum, não quer também, né? Porque tem gente que tá tudo bem, né? Trabalhar daquela forma mais informal. Eu falo muitas vezes, a pessoa fala mal do cliente. Eu falei, falar mal do uhum, cliente pra mim já era, né? Porque não que o cliente sempre tem que ter razão, mas o atendimento de excelência uhum, tem que acontecer e a gente precisa, de certa forma, entender, né? Cada cliente, cada claro. público. É aquele cliente que não serve, né? Demite. Mas Uhum, acho que, de certa forma, a gente tem que ter o cliente do nosso lado, né? uhum, com certeza. E você trabalha hoje também por conta, né? Sim. Aceita encomendas e tudo Aham. mais. Eu trabalhei um tempo com evento também, atendi casamentos. Aí chegou a pandemia. Uhum. Na verdade, coincidiram duas coisas, né? Então, na verdade, três. Eu falo, a maior questão ali foi a questão da pandemia, né? Uhum. Que parou um pouquinho, mas com a coincidência de outras. Aí minha esposa engravidou, então aí a Cecília estava a caminho bem na pandemia. Uhum. E daí, como a gente já estava se programando para ter filhos, né? E então eu dava aula durante a semana e final de semana eu tinha que atender evento. Então eu já meio que estava me programando para me dedicar às aulas, a consultorias e trabalhar esporadicamente com alguns eventos. Uhum. Então já tinha dado, né, colocado um pouquinho o pé no freio da questão dos eventos de todo fim de semana Sim. e trabalhar com encomendas em datas comemorativas, que daí para mim é mais fácil de me programar, Uhum. né? Páscoa já é meu carro-chefe, então né, onde eu produzo bastante, Natal, então fui tentando me organizar nesse sentido. Aí tava também trabalhando na época como consultor na Feito Chocolate, então eu já tava organizando minha vida um pouquinho diferente para eu já sair um pouquinho dessa parte de eventos. Então, pandemia, né? Aí o nascimento da filha, né? Botei o pé no Sim, freio sim. ali e querendo trabalhar, então, esses três fatores. Querendo dar mais aulas, pandemia e filha, né? Dei uma segurada nos eventos. Mas hoje, o que que eu faço? Eu falo, você dá aula ou trabalha também? Tipo aquela brincadeira de sempre, né? Então, eu dou aula, presto consultoria e trabalho esporadicamente com algumas encomendas, forneço às vezes, alguns produtos para alguns lugares e trabalho com datas comemorativas, né? Uhum. Daí monto o cardápio, abro o cardápio para
Páscoa, Natal, às vezes Dia das Mães, né? Alguma data comemorativa. É que Natal e Páscoa é difícil abandonar, né? É difícil. Eu falo também, às vezes tem muito evento, né, na época de abril, tudo. Falei, mas a Páscoa não dá pra abrir mão, né? A gente vai conciliando. É o 13º do confeiteiro, né? Exatamente, porque janeiro é morto, né? Sim. A gente não tem comendo em janeiro, fevereiro, é bem difícil. Ninguém casa em janeiro, é bem raro ter casamento em janeiro, que é o nosso carro-chefe também. Mas aí tem que aproveitar a Páscoa, né? Sim. Aí logo já vem Dia das Mães, dos namorados, é aquela loucura. É Não verdade. para. Às vezes eu falo, por que tipo, eu não vou só dar aula? Porque a gente tem que estar no mercado de trabalho, porque a gente precisa passar experiência para o aluno. A gente precisa, tipo, só dar aula, a gente fica estagnado, né? Sim. Então a gente tem que estar no mercado de trabalho, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Então não dá para ficar totalmente sem empreender ou sem trabalhar, né? Sim, e qual foi o produto? Vamos partir um pouquinho pro Que Seja Doce? Sim. Qual foi o produto que fez você ser campeão lá nesse reality? Então, foi um ovo de Páscoa, né? Foi um ovo de colher. Tava no começo ainda dessa onda de ovo de colher, né? Até foi a própria Carole Crema que começou, né, com os ovos de colher. E justamente ser avaliado por ela, né, no programa. Foi uma responsa. Então, né, eu comecei fazendo, na época que eu trabalhava no restaurante, paralelamente comecei a trabalhar com Páscoa, né? Então, ali meio que comecei a empreender já no início. Mesmo trabalhando em restaurante, eu já, né, comecei a empreender com a Páscoa. Aí me inscrevi pro Que Seja Doce. Até foi um professor da pós que falou, porque você não... Eu vou me inscrever, o Diego Prado. Sim, sim. Daí, tanto é que a gente foi quase meio próximo ali. Ele participou ele também? participou também Que ganhou um dos episódios. Daí ele falou, vou me inscrever, por que você não se inscreve também? Eu falei, não conhecia o programa, não tinha nem ouvido falar. Aí me inscrevi, falei, bom, tô no começo da carreira, tô com um ano e pouco, né? Falei, se chamarem o que vier lucro, o que vier lucro. E fui chamado. Falei, nossa, então, né, cheguei lá, falei, provavelmente vão meio que colocar, porque daí comecei a assistir alguns programas, né? E vão me colocar junto com pessoas também que estão começando, né? Aí cheguei lá, tinha um rapaz com 19 anos de experiência. E a outra moça com 10 anos de experiência. Caraca. E daí super competentes, né? Super, né? Acompanho eles também até hoje, né? Admiro muito o trabalho deles. Falei, eu não tenho chance, né? Mais importante é participar, né? Tô aqui. E, claro, é programa, é reality show, né? Tem toda a questão do entretenimento. Mas acho que ali você manter a calma, a tranquilidade, apesar que eu, né, por dentro não estava calmo, não estava tranquilo, estava nervoso. Mas acho que manter a tranquilidade ali me ajudou bastante. E aquilo foi fundamental para mim. Falei, poxa, eu tô no início da carreira, né? Conseguia ganhar o programa lá. Então, aquilo, para me encorajar e ter certeza que eu tava no caminho certo, foi muito importante. E aí lá, a primeira prova era fazer um bombom, que quase deu tudo errado, quase fui desclassificado ali. E daí a última prova foi o ovo de colher. Daí fiz lá uma ganache de iogurte, um creme de damasco, merengue em cima. Aí o merengue também, na hora eu esqueci a proporção, acabei fazendo a proporção errada, daí, enfim. E não dá tempo de estudar antes, assim? Mais ou menos você tem uma ideia do que é o tema, mas, assim, você chega lá, a prova é na hora, eles te falam na hora o que você tem que fazer. Então, tipo, você tem que pensar muito rápido o que é que você tem que fazer e, né, e seja o que Deus quiser, né? Então, aí saiu, ficou, né, ficou bom o produto, né? Mas até depois acabei encontrando o Lucas Corazza depois num evento. Achei que ele não ia lembrar de mim. Aí eu perguntei, não sei se vai lembrar de mim, participei do Que Seja Doce. Ele olhou assim, falei, mas qual episódio? Falei, foi do ovo de Páscoa. Ele, foi um episódio bem problemático, né? Falei, sim, esse mesmo. Como assim problemático? Daí eu não entendi se ele quis, tipo, ser muito crítico ou realmente foi uma referência ali, sem, né? Mas é porque quase não deu certo os bombons. Teve bombom meu que não desinformou na prova, do outro rapaz também não desinformou. O que a moça fez, eles não consideraram bombom. Nossa. Então, acho que, tipo, o nervosismo realmente, né, de todos ali acabou. E na prova também, final lá do ovo de colher, acho que não ficou do jeito que eles imaginavam também.
né? Acho De que nenhum dos três. dos dois que ficou Um dos dois, eu e o rapaz. Então, outro rapaz acabou, acho que não ficando do jeito que eles imaginavam, né? Mas saiu, deu tudo certo. Eu acho que, claro, tava gostoso, eles gostaram, mas assim, diante das críticas lá, né? É, comparado aos outros programas, às vezes, tipo, poxa vida, mas ganhei, né? Uhum. Participei, isso trouxe um destaque muito grande. E afinal, é chocolate, né? E Chocolate, chocolate. envolve toda a parte de temperagem e Sim. tudo mais. Então, como, assim, apesar de, foi um episódio problemático, depende, mas deu certo, minha temperagem deu certo, o produto saiu, então tudo vai depender do ponto de vista. Pra Exato. mim, não, né? Às vezes o Lucas Corazza considerou problemático, eu levo isso muito na esportiva e até muito engraçado a abordagem dele, né? Mas pra mim, deu super certo. Então, minha Sim. temperagem deu certo, entreguei um produto gostoso. Então. E eu vi que você repaginou, né, esse ovo recentemente. Não Sim. sei se foi recente ou já faz um tempo. Não, faz uns 3 ou 4 anos. Repaginei ele. Claro, lá no dia deu errado a proporção do merengue, né? Claro, já na primeira vez que eu botei no meu cardápio, eu já ajustei isso, né? Mas depois de um tempo, eu fui. Repaginei, na verdade, quase todos os ovos de Páscoa do meu cardápio. Resolvi fazer eles fechadinhos, né? Até para facilitar o transporte, tudo. Então, acabei modificando ali, dando uma cara nova. E trouxe mais qualidade, uma experiência melhor também para o cliente. E tudo isso a gente vai evoluindo. É legal de ver o quanto a gente vai evoluindo em todos esses detalhes. Então, acabou virando uma referência para mim, né? O ovo de colher, esse ovo que seja doce. E é Virou minha aquilo que referência. você usa também pra divulgar o seu próprio Pra trabalho, divulgar né? meu Porque trabalho. um programa ali problemático, né, entre aspas, potencializou sua carreira, de Sim, certa forma, né? com Acho que certeza. de todos os... Você colocar no teu currículo, você é campeão de um reality show, né? Ainda mais, mesmo que seja numa TV fechada, né? Que tava Sim. conversando, né? Uma proporção, né? Que todo mundo conhece o programa, mas, assim, acho que quem trabalha com doce, a maioria conhece. Eu já conhecia, nunca me inscrevi pra participar, mas já acompanhava, já assistia. Então, é uma referência, né, pra confeitaria. Sim. E eu acho que traz um peso bem grande no currículo, Com né? certeza. Que nem você mencionou, não é todo mundo que conhece, às vezes eu tenho que usar isso pra fazer propaganda. É diferente, às vezes, participou de um reality de uma TV aberta, as pessoas, todo mundo já ouviu falar, né? Sim. Então, agora não, você tem que fazer a propaganda, né? E é difícil, assim, né? Quem realmente nunca tenha pelo menos ouvido falar nesse programa, né? Às vezes nunca assistiu, né? Mas já, de alguma forma, já ouviu falar, né? Então, eu aproveitei o momento, né? Realmente, aquilo foi algo bem importante, Teve algum realmente. outro momento marcante, assim, da sua carreira que você fala, uau, isso deu uma alavancada, trouxe visibilidade pra mim? Teve, recentemente, nossa, já como passa o tempo, acho que foi em 2023, teve o evento da Beca aqui em Aqui em Curitiba, Curitiba, e daí fui chamado para ser um dos chefes colaboradores lá na divulgação do evento dela. Então tive a oportunidade de conversar com ela pessoalmente, de conversar com ela, e num café lá que a gente teve, e ajudar ela de fato na divulgação e no dia do evento estar junto lá, participar das coisas. Então, foi algo que também trouxe visibilidade, né? A pessoa, nossa, o Alisson tá lá junto com a Beca, né? E é bacana, porque é uma pessoa que, tipo, nossa, tão distante ali na TV, e de exato. repente você tá ali conversando com ela perguntando também algumas coisas sobre você. Então, foi um momento, assim, bem bacana também, de grande visibilidade, assim, né? E você acaba aprendendo, né, com a pessoa, saindo um pouco das telinhas e Sim, fala, uau, tipo, a Beca tá aqui, né? Porque na confeitaria ela é uma grande referência, sim. né? Às vezes você fica assim, poxa, será que é tudo isso? Que às vezes é só TV, é só Aham. mídia. E não, você vê que realmente ela é uma pessoa que sabe muito, uma pessoa muito carismática, que realmente não é só, às vezes é um personagem. Não, é ela Aham. mesma, é a Becca, né, com toda aquela atenção, né, e carisma que ela tem. Bem bacana. E daqui pra frente, o que você espera, assim, pra sua carreira? Quais são os próximos passos, os seus planos? Olha, eu acho que, né, se destacar cada vez mais nessa parte de ensino, acho que é o que, como eu falei, é o que realmente me traz realização profissional. Uhum. Profissional e pessoal.
né? Então, ensinar, transformar a vida das pessoas, acho que isso não tem como eu tirar do meu carisma, né, do que assim, eu fazer pro resto da minha vida. Uhum. Eu acho que se tornar cada vez mais referência nisso, e quem sabe também empreender, né, dar um passo também em empreender algo um pouco mais, assim, de abrir algo que as pessoas sempre perguntam, mas você não tem loja, você não tem nada, você não pensa em abrir? Falei, olha, até o momento não. Uhum. Mas a Não é gente um não, no sonho. momento não é um Aham. sonho. Mas acho que agora eu tô começando a pensar com mais carinho, né? Uhum. Em talvez Você fez um empreender que... spoiler já no seu Instagram falando que a Páscoa de 2026 vai ser diferente, né? Que vem É, novas criações aí, isso. ovos no em formato de, não sei, em formato, uma Páscoa diferente, né? Com Eu... outros formatos. O que que você quis dizer com esse... Então, quis fazer um mistério antes, Aham. pra deixar uma pulga atrás da orelha. O que que vai acontecer? Vai parar de Eu já tô trabalhar com querendo isso? saber. Então, e assim, no sentido de que realmente a gente precisa se atualizar de verdade, Uhum. porque às vezes a gente fica ali, tá dando certo, vou continuar mais um ano do mesmo jeito, porque tá dando certo, não vou arriscar. Então, eu acredito que a intenção é dizer que, tipo, vou arriscar algo diferente, algo Uhum. novo, para trazer um... E assim, porque como a gente como professor, as pessoas esperam também que a gente crie, que a gente faça coisas diferentes, porque a gente acaba se tornando referência, né? Sim. Então as pessoas, o que o Alisson vai fazer de diferente esse ano, no Uhum. Natal, na Páscoa? Então a gente realmente, para continuar sendo visto, continuar sendo a referência, a gente precisa se desafiar também, Uhum. para fazer algo novo. Eu queria falar um pouquinho sobre... Você fez um curso fora, né? Que a gente comentou uma vez Assim, também. Como é que foi essa experiência? eu fui para Buenos Aires, eu Uhum. encontrei uma escola, até na época era mais acessível, né, ir para Argentina do que para qualquer outro lugar. E daí eu fiz um curso avançado, né? Na verdade, o nome é avançado, mas uma especialização, né, Uhum. em confeitaria um pouco mais sofisticada. Era entremês, tortas, bem, né? Uhum. Algo técnicas bem avançadas, assim, sofisticadas. Então foi um intensivão de uma semana. É, né, meu currículo tá como especialização, né? Uhum. Mas foi uma semana de intensivo ali. Foi uma experiência muito boa. Eu nunca tinha saído do país na época. E o que que Então, te levou a buscar eu... esse conhecimento fora? E foi proveitoso, assim, pra você? Você acha que foi Sim, bacana? muito, Agregou? muito, muito. Eu acho que a experiência de você sair para ir para outro lugar, né? Se desafiar nesse sentido também, por mais que o espanhol não seja uma língua tão difícil, mas você ir falar outra língua, é, né, é um desafio grande, né? Uhum. Então, e aprender de uma outra forma, e conheci coisas diferentes, produtos diferentes, técnicas diferentes. Então, foi algo bem, bem importante também, né? Pro E acaba currículo. reforçando tudo isso que a gente já falou aqui, né? Sobre a questão de Exatamente. buscar o conhecimento, Uhum. aprender. Olha quanta coisa que você já fez, né? Sim, E que te coloca numa posição de poder ensinar outras pessoas também e exatamente. com qualidade ali também, Uhum, né? Porque às Com vezes, propriedade. claro, às vezes, gostaria de ter ido pra França também. Quer dizer, a Uhum. gente falando de se Aquele sonho, comparar. né? Le Cordon Bleu. Às vezes a gente vê tanta gente que estudou na França, estudou não sei aonde, e daí... Tanta gente da nossa bolha, né? Porque, É, assim, quem realmente pode ir, você pode, né, não... sim. E daí às vezes a gente, será que eu preciso, pra fazer sucesso, pra ser referência, será que eu preciso esperar a oportunidade de eu ir fazer um curso fora? Fora. Preciso esperar. Falei, eu não tinha feito curso na Argentina ainda quando eu comecei a me destacar na área, né? Uhum. Então, não tenho curso na Le Cordon, né? Aham. Na França. Gostaria de ter? Gostaria. Mas a gente vai se destacando com as armas que tem. A gente, né, Uhum. vai e luta com aquilo que tem. E acho que isso que é Sim. importante, né? Porque se você for colocar no papel, quando você precisa investir para fazer um curso desse em outro país, né, Sim. hoje, é muito alto. É uma Uhum. casa, né? Sim. Então, é um valor bem Não é alto, assim. nem mais um carro, né? Antes a gente podia É, falar, era um era carro, um agora carro. não é. É uma É casa. uma casa. Então, a gente pode buscar o conhecimento com o que nós temos aqui Sim, hoje. E aí, se tiver a exato. oportunidade de realmente for um sonho, né, pra Com pessoa, certeza.
a pessoa vai, né, crescer, vai juntar e vai fazer. Mas o que eu quero falar com isso também, acho que você concorda, é que a gente não precisa buscar fora o que tá aqui, Uhum. né? Tem muita coisa boa aqui, muitos Sim. professores excelentes aqui, escolas excelentes, e que é só a gente... E também tem das mais caras e das mais acessíveis. Claro. Então, assim, tem pra todo mundo. Basta a gente querer buscar esse Uhum. conhecimento. E eu não sei se você concorda com isso, mas eu acho que tem tido uma tendência muito forte pro presencial agora. Tá voltando o presencial. Teve aquele boom do curso online, por causa da pandemia e Uhum. tudo mais. Vai continuar, acho que vai crescer Sim. cada vez mais, né? As aulas online e tudo, mas o presencial, o pessoal tem falado, é isso que eu preciso, porque eu consigo Uhum. tirar dúvida e tudo mais. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, eu acho que a pandemia... hoje as coisas estão se modificando. Muita coisa que ela mudou na pandemia hoje está se readaptando de novo, né? Então, acho que isso do online e do presencial... claro, muita coisa online vai continuar online. Acho que Uhum. isso mudou... mas as pessoas estão, realmente, como você falou, eu percebo a mesma coisa que você comentou. As pessoas estão voltando para o presencial. Né? Não na mesma intensidade que antes, mas estão voltando porque elas têm sede de botar a mão na massa, de fazer o network. Uhum. Né? A gente fala, né, tanto do network, né? E no curso presencial que você vai conseguir Compartilhar esse contato. experiências, né? Uhum. Dores também, que você vê que aquela pessoa tá passando pelo momento, né? Sim. Um outro Aham. colega ali e tudo. E você cria uma rede de apoio. Isso. Né? Você tem colegas que podem te ajudar. Né? Quantas vezes, puxa vida, né, algum cliente, às vezes tinha que fechar um casamento, a pessoa pedia alguma coisa específica, poxa vida, eu não sei fazer, mas a minha colega sabe fazer, Uhum. então eu posso fazer uma parceria com ela. Exato. Ok, fecho com o cliente, e daí faço, né, sei que né, a pessoa que eu conheço vai poder me ajudar nesse sentido, né. Então essa rede de apoio que a gente cria, às vezes sociedades, né, quantas sociedades já saíram Exatamente. dentro de sala de aula entre colegas, né. Uhum. E minha oportunidade para dar aula foi porque eu fiz um curso, minha professora me indicou. Uhum. Então, né, E acho que esse não tem preço, isso, né? Não Esse tem preço. conhecimento, tá Uhum. junto com outras pessoas, normalmente o network Uhum. transforma mesmo. Transforma. Porque é o contato, a indicação. Sim. E o online vai ter sempre ele também como uma ferramenta de auxílio. De apoio, né? De Aham, apoio. exato. Eu acho que o online é importante. Esses cursos que tem, às vezes você faz curso a R$19,90, né? Às vezes é E-book, PDF. às vezes eu compro, às vezes, opa, tipo, né, R$19, R$30, às vezes alguma coisa assim. E às vezes é uma informação que tá ali dentro que te ajuda, que valeu a pena você ter Algo pago. pontual, né? Algo Então, volta e pontual. meia eu comprei recentemente um de Ganaches, vários tipos de Ganaches. Falei, uau, que massa. E aí, é consultivo, né? Então, é como se fosse um livro, né? Você pega o livro lá e dá uma olhadinha e tal, mas aí você vai fazer sozinho, né? Sim. Tem a responsabilidade de colocar em prática sozinho. E daí, se você tem um curso, uma preparação, você já entende bem os fundamentos da confeitaria, já passou por isso, você tem até mais critério para analisar, às vezes, Exato. Coisas que você vai comprar na internet. Opa, será que vale a pena eu comprar isso ou não? Exatamente. Será que essa receita que eu tô vendo no YouTube vai dar certo mesmo ou não? Porque você já tem a fundamentação. Tem coisa que já não faz, né? Você já vai saber. Sim. Não, isso aqui não vai dar certo, não, porque eu aprendi que é dessa forma. Então, realmente, não é pra você. Exatamente. Esse conhecimento faz total diferença. Fica mais seletivo, né? Com relação àquilo que você consome e aquilo que você compra também. Exatamente. Que massa, Alisson. Obrigada, viu, por ter vindo aqui no podcast, no Pode Confeitar. Nosso tempo aqui é escasso. Eu falo que se deixasse, vai longe as conversas. Né? Tem muita coisa pra gente compartilhar, né? Principalmente da confeitaria e dessa paixão que nós temos. Acho que isso é bem comum. E não só por empreender na área, mas também por ajudar outras pessoas, né? A fazer a receita, mas não só isso, dar realmente esse apoio, esse caminho, falar, é possível, né? Vem por aqui que eu já passei por isso e se você fazer isso vai dar ruim. Então, vamos seguir essa linha. Então, acho que ajudar quem realmente quer ser ajudado, né? Com certeza. E as pessoas que nos buscam, né? Que buscam o conhecimento, que buscam aonde você leciona, é porque a pessoa quer aprender. E é muito bom você ensinar para quem quer. É verdade. Né? Eu acho que isso faz total diferença. Eu queria que você deixasse uma palavra final, né? Se quiser olhar para a câmera ali, né? Para conversar com o público, deixa uma palavra final para o pessoal. Pensa que tá todo mundo te ouvindo agora, né? Só tá o seu microfone ligado. Deixa aí uma mensagem para os confeiteiros, confeiteiras.
Então, o que eu gostaria de deixar assim como recado é acreditem no potencial que vocês têm, acreditem naquilo que vocês são de verdade, transmitam isso. Às vezes parece muito clichê, né? As pessoas, os clientes não vão receber só um doce, mas vão receber todo o teu amor, todo o teu carinho, né? Coloquem todo o coração de vocês mesmo naquilo que vocês fazem, né? As pessoas vão receber toda essa energia, além de consumir aquilo que vocês fazem, porque a gente participa dos melhores momentos das vidas das pessoas. Então a gente está lá na comemoração, seja num casamento, num aniversário, ou simplesmente porque a pessoa quer consumir um doce e só de consumir um doce já deixa a pessoa com o dia mais feliz, um pouco mais alegre, ou para presentear por ser aniversário, ou porque realmente a pessoa comprou o teu produto para dar de presente para alguém. Então a gente participa dos momentos felizes das pessoas. Então, entreguem isso de coração, todo o amor de vocês, né? E toda a honestidade de vocês também com aquilo que vocês fazem, né? Que com certeza vocês vão fazer muito sucesso e vocês vão se realizar muito também, né? Com a confeitaria. É isso aí, falou nosso querido Alisson Jory, nosso chefe professor aqui em Curitiba, maravilhoso. Obrigada pelo convite, Alisson, por ter trazido todo esse carinho, né, que você tem por ensinar as pessoas. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Pessoal, e esse é o nosso Pode Confeitar, né? Você sabe que aqui você tem toda a bagagem que você precisa para que você possa continuar aí nessa sua carreira, nessa sua paixão pela confeitaria e trazendo também essa visão de crescimento, de conhecimento. Busque crescimento, busque aprender sempre. E aqui a gente vai trazer sempre gente que vai mexer com você, né? Para você realmente sair da zona de conforto e ir atrás daquilo que você acredita e ir atrás dos seus sonhos, tá? Gente, vamos ficando então com mais um episódio do Pode Confeitar. Continue nos acompanhando nas redes sociais, episódios novos toda quinta-feira no YouTube, Spotify. Acompanhe a gente no Instagram também. Coloca aqui nos comentários o que você está achando, quem que você quer ver aqui no Pode Confeitar, que aqui a gente só traz gente que pode trazer muita inspiração e conteúdo para você, tá bom? É porque aqui você sabe que você pode confeitar.